Olá, pessoal. O programa Agenda Mundo está de volta e voltamos a tratar do Haiti. Nos últimos dias, tropas dos Estados Unidos desembarcaram no Haiti como parte dos preparativos para a chegada de um contingente de policiais do Quênia. Essa nova intervenção externa, que muitos haitianos consideram como sendo mais uma invasão, foi aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU em outubro do ano passado, quando era presidido pelo Brasil. O objetivo declarado da intervenção é o de combater o poder das chamadas gangues. Aproveito para pedir os likes, para a audiência divulgar o programa, escrever comentários e contribuir para o GGN através da chave de Pix, jornalggn@gmail.com. O programa recebe novamente a doutora Ana Elisa Santiago, pesquisadora do Laboratório de Experimentações Etnográficas da UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, que esteve conosco em setembro, e Werner Garbers, professor e pesquisador do Centro Cultural Brasil-Haiti, em Porto Príncipe. É um prazer receber vocês dois no programa. Eu gostaria de começar com o Werner, que também é muito conhecido como Neno. Então, Neno, você mora no Haiti desde 2012. Nesses anos, o país passou por uma série de crises. Há relatos que, nos meses recentes, muitas pessoas foram desalojadas pelas gangues. Em março, delegacias foram incendiadas, milhares de prisioneiros foram libertados das cadeias pelas gangues e o aeroporto foi tomado. Todo esse processo culminou com a renúncia do primeiro-ministro Ariel Henry. Você poderia nos relatar, Neno, o nível atual de violência na capital e no interior do país? Como estão os serviços essenciais de abastecimento de alimentos e combustíveis? E como você compara a crise atual com as situações que você observou e vivenciou nesses 11 anos de Haiti? Legal, muito prazer estar aqui com vocês, com a Ana também, uma colega de pesquisa e eu diria de amor pelo Haiti. É um prazer estar aqui com você, Rubem. Bom, quanto à primeira questão, os níveis de violência eles foram alterando muito durante os últimos 2 meses e 10 dias. Né? Começou com, como você disse, com a invasão de 2 prisões, de 2 grandes prisões aqui que teve um número de aproximadamente 5 mil pessoas que evadiram, entre elas grandes nomes assim que durante anos foram perseguidos aqui, né, ligado tanto a tráfico de droga quanto ao próprio magnicídio, né, do ex-presidente Jovenel Moïse, né, também pessoas que tinham sido presas ali na investigação envolvendo a morte dele, pessoas ligadas a várias gangues, né, que nos últimos anos a gente pode dizer que depois de 2019 ali, graças à influência do próprio Jovenel Moïse, houve uma federalização de gangues. Então, os níveis de violência hoje eles estão relacionados a isso, né? Quando você tem gangues que se unem num contexto político que, inclusive, há tanta dificuldade de se unir, né? Você começa a ter gangues fazendo algo quase que raro na própria política local, né? Fazendo uma federação enorme que consegue articular, por exemplo, a invasão de uma grande prisão, de 2 grandes prisões, na verdade, né? E a liberação desses detentos e a inserção deles nessas gangues. Essa talvez tenha sido uma das grandes intenções, né? Também vale lembrar que naquele mesmo dia, não sabemos se coincidentemente ou não, várias pessoas, na verdade, têm essa suspeita de que o próprio Ariel Henry, que é o primeiro-ministro, né, naquele momento, ele estava já no Quênia, então se suspeita de que aquilo possa ter sido um certo teatro, porque muitas dessas gangues também têm relações históricas com esse grupo político, né, de apoio, de troca de favores, inclusive nessa federalização. A federalização das gangues foi feita para combater movimentos sociais, né? O Jovenel Moïse estava sendo muito atacado na época. Então, obviamente, isso deu algum resultado. A gente não sabe o quanto foi apenas a evasão, né? Mas deu o resultado de que a retomada do tema da missão das Nações Unidas, que já tinha sido aprovada em outubro do ano passado, o tema realmente aconteceu novamente na vida política de novo. Ele foi retomado e nessa semana a gente teve notícias, né, de que os próprios Estados Unidos finalmente, depois de mais de um mês de debate interno lá no Congresso, aprovaram recursos, né, para essa missão, que é uma das coisas que faltava, e isso fez com que
a violência nos últimos dias, depois que o novo Conselho Presidencial e agora depois que essa notícia dos recursos apareceram, né? Já temos o conselho que a gente vai falar dele mais em breve. A gente acha que por conta disso, algumas regiões muito selecionadas estão com um pouco menos de casos de violência. Então tem menos invasões de casas em regiões mais privilegiadas. As vias de algumas regiões foram desbloqueadas depois de quase 2 meses. Você tem o aeroporto e o porto sendo desbloqueados, e aí começa novamente a ter abastecimento, que é a questão que você me trouxe, né? Também a segunda questão, porque durante boa parte desse período não tinha nenhum tipo de abastecimento. Começou a entrar alguma coisa muito cara, com custos muito difíceis assim para a maior parte da população através do norte do país, pelo Cabo Haitiano, um pouco pelo sul, mas que também está bloqueado por terra para vir para a capital, por gangues também, que extorquem as pessoas ali nas entradas da capital. Então, uma capital meio sitiada, assim, né, por gangues, né, que é a consequência dessa federalização, né, eles fazem o entorno da capital mesmo completamente dominado. Então, essa questão do abastecimento está voltando muito gradualmente. Os combustíveis chegaram a bater recordes assim de preços, está sendo muito difícil encontrar, está muito caro, demora muito para fazer novos pedidos e chegar, então mesmo quando o governo tem acesso ao porto, tem essa outra consequência. E respondendo à terceira questão, comparando com outros momentos da história do Haiti, eu posso dizer que, pelo menos nessa história recente que eu presenciei, esse período ele é muito mais grave do que tudo, porque você tem isso de ter uma federalização de gangues, que hoje talvez começam a querer buscar, talvez, anistia por crimes realmente gravíssimos, né? Sequestro, o país bateu recordes mundiais de sequestro, por per capita, né? Invasão de muitas regiões mesmo, então, tanto pobres, né, em geral, mas quanto regiões mais privilegiadas também. E no caso, os próprios dados da ONU, aí, de menos de um mês atrás, já constatava que mais de 70 mil pessoas teriam deixado a capital. Então é muita gente, sem falar dos que se locomovem dentro da capital ainda, para outras regiões menos afetadas. Eu conheço dezenas de casos de pessoas que trocaram de casa 4, 5 vezes já, nos últimos 2, 3 anos, né? Então é muito grave, porque se você conta ali, quando você está em 2010, que tem uma eleição extremamente questionada do ponto de vista de metodologia, de como foi feita, quem estava em terceiro, de repente, apareceu em primeiro numa recontagem de votos, enfim, toda uma situação que colocou no poder o Michel Martelly, ligado aos Estados Unidos, e que depois fez os seus sucessores. O Jovenel Moïse era o seu sucessor, o Ariel Henry também, mas nessa época não tinha esse tipo de poder dado a um grupo, né, ao ponto de você ter 600 mil armas circulando no país, você ter um silêncio por quase uma década, conforme o problema foi se agravando, o silêncio parece que aumentou sobre o Haiti. Ele só aparece quando acontece algo muito gritante, como essa invasão, né, do presídio, algo muito simbólico também. Então, é realmente muito mais grave o que a gente está vendo, é muito mais profundo, muito mais difícil hoje combater tudo isso, porque você fala de movimentos sociais tendo medo de grupos armados, né? De dezenas e dezenas de grupos armados que se unem. Então, até se manifestar nas ruas virou uma questão muito complexa, isso pensando um povo que é extremamente engajado, extremamente consciente também, que tem participações históricas em muitos movimentos aqui de mulheres, movimento camponês, movimentos urbanos, enfim. Então, acho que, resumidamente, para dar um panorama, é isso que eu poderia falar para a gente começar a nossa conversa. Tá certo. Bom, eu tinha uma pergunta agora para a Ana, né? Mas se você quiser comentar sobre o que ele respondeu, Ana, eu posso ir adiante? Pode seguir, a gente vai... Tá bom. Quando eu fizer a pergunta para um, se o outro quiser comentar, então é só levantar o dedinho e entrar na conversa, tá? Bom, eu queria voltar agora, então, a 2021, quando, em 7 de julho, o presidente Jovenel Moïse foi assassinado. Em agosto, estava sendo negociado o chamado Acordo de Montana, que incluía a participação de diversos setores da sociedade civil haitiana. Parecia que o Haiti iria entrar num ciclo de superação das desavenças e conflitos. Só que não foi bem assim.
Então, Anelisa, você poderia explicar mais sobre esse acordo e o que deu errado, impedindo a sua implementação? Nossa, difícil. O acordo de Montana, né, foi um movimento muito importante, eu acho, acho que dos últimos tempos é o movimento mais importante da sociedade civil, de união, de participação, de um conselho realmente democrático, né, com participação de muitos setores da sociedade civil, muitos movimentos sociais reconhecidos, legitimados pela sociedade, com representatividade, porque tem uma coisa muito importante, tem mulheres, né, nesse acordo, tem pessoas mais jovens, né, não só o pessoal da velha política, né, gente mais velha mesmo, mas assim, gente jovem entrando. E esse acordo, eles propunham, né, a solução haitiana para os problemas haitianos, né, e aí era uma interferência de fazer uma solução política interna, né, para a crise, sem interferência externa, principalmente dos Estados Unidos, né, do Canadá, que são os principais interventores aí, né, do Haiti nos últimos tempos, e ter uma solução muito prática, assim, o acordo tem eu acho que 10 páginas, o documento final deles, e eu achei, assim, muito prático, muito direto, inclusive com prazos, né, para se reunirem, nos próximos 4 meses vai ser assim, então tem 30 dias para fazer não sei o quê. Então, assim, visando novas eleições, colocando regras para o processo eleitoral, né, ninguém que estava eleito poderia participar, que é justamente para ter um quadro de renovação, colocando objetivos assim muito diretos, muito expressos, né, para segurança pública, para direitos humanos. Inclusive, eles estão muito alinhados aos 17 ODS da ONU, né, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, com um plano contra a corrupção, a impunidade, para abordar as emergências econômicas do Haiti, com um plano de refazer a agricultura, né, um suporte para a agricultura, para os pequenos agricultores, né, com uma gestão da saúde no país, da educação também, inclusive com valorização da cultura local, né, do voodoo, eles citam no documento, eu achei muito legal. Enfim, muito bom o plano, muito bom. Até que alguém decidiu negociar também com o Ariel Henry, né? E aí foi onde deu uma quebrada, porque algumas organizações sociais que estavam, né, no começo do acordo, falou, não, a ideia era justamente renovar os 4, a gente não precisa do Ariel Henry para legitimar o nosso acordo. Acontece que o Ariel Henry também deu uma ameaçada de não reconhecer o grupo como legítimo, não reconhecer o acordo como legítimo e nem o que decorresse desse acordo. E como o Ariel Henry era aliado aos Estados Unidos, né, era um problema, ia virar um problema internacional, porque se os outros países não reconhecem as decisões posteriores, não adiantaria, tipo, aí ia ser mais uma eleição que eles iam acusar fraude, ou que iam dar um jeito de minar, né? E ainda nem tinha formado o Conselho Eleitoral, né? Mas teve essa ruptura. Inclusive, eu cheguei a ver uma entrevista e conversei com o David Oxigênio, né, do Molegaf, que é uma organização social que eu ainda considero o David um dos mais radicais. Assim, ele foi o primeiro a querer sair do Acordo de Montana, quando propuseram se reunir com o Ariel Henry. Foi uma reunião frustrada, porque o Ariel Henry atrasou, chegou, ou nem foi, eu não lembro como é que foi essa história, mas tipo, teve um desencontro do Ariel com alguém do Acordo de Montana, uns representantes. O David já estava, né, muito bravo com esse encaminhamento. Só que, e aí ele ia tirar o movimento dele do acordo, assim como outros movimentos já estavam falando que ia sair do acordo se tivesse realmente essa conversa. Acontece que logo em seguida o Ariel... logo em seguida não,
né? Demorou um pouco, mas o Ariel Henry já renunciou. Então, eu até tenho essa pergunta até para fazer para o Werner, que é em que pé que está agora exatamente, que aí eu realmente teve um gap, que eu não sei o que aconteceu, porque uma das coisas era justamente a renúncia do Ariel Henry, né? Que eles queriam. E aí, talvez eles já tenham até tido uma primeira vitória, que é essa, né? Não que ele tenha renunciado por causa do acordo, mas veio a calhar, né? Esse momento parece propício para retomarem o acordo, retomarem esse conselho eleitoral, retomarem esse plano todo. Eu não acho que falhou ainda, não. Eu ainda tenho esperança. Então, é por aí. Eu só acho assim, o Werner pode falar, né? O Neno, né? Pode falar, comentar se quiser. Mas com o conselho, aqui vou falar sobre isso, né? Com esse conselho aí, né, sendo favorável à intervenção, que foi aprovada na ONU, que a gente vai falar melhor sobre isso também, eu não sei onde é que vai entrar aí o Acordo de Montana. Você quer comentar alguma coisa, Neno? Sim, acho que é importante. Acho que a Ana foi muito cirúrgica, muito precisa e rapidamente conseguiu resumir uma questão bem complexa. Esse acordo eu também vejo como um dos mais, se não o melhor mesmo de todos, porque ali no Conselho hoje você tem 7 grupos, né, vamos dizer assim. Acho muito questionável, por exemplo, quando você dá espaço de voto para um partido, né, e você dá espaço de voto para um acordo como o Montana, que tem centenas de milhares de movimentos, de grupos, de pessoas ali, é uma coisa muito, muito bem articulada nesse sentido. E aí você tem, com o mesmo poder de voto, um partido, que às vezes já não participa de eleições há anos, né? Então, isso acontece com o Petit Dessalines, isso acontece com o próprio Lavalas, que é o partido do Aristide, né? Historicamente, quem foi deposto em 2004. Então, acho que o Montana, nesse sentido, fez o que deveria, fez o que pôde. Felizmente, não teve saída de ninguém, porque eles acabam entrando com uma força política diferente. Você vê, no pouco de informação que a gente tem até agora, o que a gente tem mais são rumores. É bem difícil, nesse momento, ter informações. Até aqui, seja fora, está sendo muito difícil. Então, o que a gente vê é que, geralmente, o Montana que contrapõe em vários momentos. Então, acho que, nesse sentido, acho que já foi um acordo que já tem valido a pena, né? Como a Ana também disse, nesse momento, né, a gente está numa situação que ainda está vaga e tem pessoas que, quando assim, arriscam sair dele, eu acho que tem um certo risco da gente perder vozes naquele espaço, que é um espaço que, como o próprio Ariel Henry, tudo bem que ele não esteja ali, não está enquanto pessoa, mas os grupos que ele representa estão lá. Setores privados, tem o seu representante, o setor de grupos mais tradicionais da política, inclusive o PHTK, né, o PHTK, que é o partido do próprio Michel Martelly e do ex-presidente Jovenel, que também foi quem tinha mais ligação com o Ariel Henry ali. Apesar de haver suspeita sobre o próprio Ariel Henry, sobre a morte do Jovenel também, ele foi nomeado 3 dias como ministro antes da morte, né, do Jovenel. Uhum. Então, é um contexto muito complexo, mas eu vejo que tem sim, tem tido a sua função o fato de ter tido um acordo tão bem trabalhado. E você vê que eles são um contraponto em vários momentos, ao que tudo indica, segundo muitos rumores. Eu acabo participando de muitos grupos de instituições que estão no acordo do Montana e que acabam deixando vazar algumas informações, mas são poucas coisas oficiais. O próprio conselho tomou posse em meio a tiroteio. Era uma cena assim bem surreal. Você ouvia tiros, né, no Champ de Mars ali, enfim, insistiram para fazer ali e tal. Uma coisa bem curiosa, porque uma semana antes era tiroteio no Champ de Mars, que é o Campo de Marte, que a gente chama aqui, inteiro, que é uma praça muito simbólica do Haiti, onde tinha o Palácio Nacional que caiu no terremoto, mas tem lá o espaço simbólico, então parece que fizeram por ali mesmo, e tem lá uma série de grandes instituições importantes do país, e ali representa o quanto que o país está paralisado. O Champ de Mars está dominado por bandidos, mostra o quanto que
uma parte do país, por ser a capital, né, do sistema público geral, e da capital totalmente parada, né? Então, e desde ali ainda não teve grandes mudanças nesse sentido. A gente aqui também ainda não tem todas as informações. Você vai vendo pequenas medidas políticas, como a escolha de quem vai ser, no que alguns já estão chamando de cobra de 7 cabeças, né? Porque é muito difícil também, né? Obviamente, chegar em acordos. Em que país do mundo se tem um conselho presidencial com 7 pessoas e 2 observadores? É uma coisa, assim, aparentemente de difícil implementação. Por outro lado, a construção disso, segundo várias testemunhas dos próprios movimentos, foi da seguinte forma. Enfim, com a... Alô? Deu uma travada. Congelou? Lá. Congelou. Não congelou. Nós estamos não congelados. As propostas dos todos os grupos, dos diversos acordos, né? Dos partidos como Petit Dessalines e Lavalas também. E aí a CARICOM fez uma contraproposta depois de ouvir todos. E essa contraproposta foi mais ou menos bem aceita. Então, nesse sentido, acho que a articulação, a mediação da CARICOM poderia ser boa e nesse sentido foi. A grande questão, que é a que o Rubem falou, é a exigência de que esses grupos aceitassem uma missão da ONU em moldes completamente questionáveis. A Ana é muito mais especialista nisso do que eu, ela vai poder falar depois, em moldes que não tiveram até hoje também qualquer tipo de revisão profunda, de autocrítica profunda e menos ainda de punição quanto a crimes que já foram cometidos aqui, né, em missões, não só na última, mas em mais de uma, como a própria MINUSTAH, né, que para quem não sabe é a missão para a estabilização, entre muitas aspas, das Nações Unidas, né, a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti. Então, nesse sentido, pelo que eu sei, dentro do Montana, houve uma grande divisão, porque isso ninguém queria, vários pensaram em sair, mas houve um esforço para que esses grupos se mantivessem ali, falando, olha, é o que está dado, é o que está sendo colocado, é uma imposição, o Petit Dessalines pensou em sair, durante um tempo ficou de fora, o Lavalas eu não soube muito de posicionamento sobre isso, aparentemente não, parece que estavam de acordo, e o Montana houve uma grande divisão. Mas eles conseguiram se manter unidos para pelo menos participar. E aí, a partir do momento que isso já é um pré-requisito para participar do grupo, esse que é o grande pulo do gato, me parece, né, da comunidade internacional com essa missão. Fica muito mais difícil você questionar essa missão no trânsito, né? Porque fala, bom, você para entrar no grupo você precisava estar de acordo, agora você está querendo questionar isso, então fica parecendo que é você o errado, por questionar moldes de missões muito questionáveis, né, e que não estão sendo suficientemente questionadas, né? Então, eu acho que resumidamente é isso, assim, do meu ponto de vista até aqui. Eu só entender uma coisa, o Conselho de Montana, ele tem um assento no Conselho, o Acordo de Montana tem uma representação? É um dos 7. Um lugar. Lugar. O que eu também questiono muito, pela representatividade que ele tem, talvez não deveria ser né? Então, o fato de você fazer acordos nem sempre também te beneficia do ponto de vista do voto depois, porque eu vejo que o Lavalas, historicamente, não participou de uma série de tentativas de acordo, inclusive se negou em algum momento a participar do próprio Montana, mas depois tem uma cadeira para ele, né? Então tem um voto para ele. Então, assim, é bem difícil, né, fazer algo legítimo num contexto que não tem eleição e tal. Mas, sem dúvida, em relação ao próprio Ariel, né, tem uma certa legitimidade. Então, por isso também que o Ariel, por mais que sim, houve um acordo com ele ali para passar ação, é como se fosse uma vitória um pouco de todos, né? Quem queria que o Ariel saísse, ele saiu. E, ao mesmo tempo, o Ariel vai ter lá os seus representantes, porque ele não é o Ariel politicamente não é nada. Ele é um representante de um grupo muito forte que dominou o país durante muitos anos, que está ligado a vários casos de corrupção históricos e que se fortaleceu durante esse tempo também com esses recursos de corrupção e que hoje consegue comprar muita gente. Então, conseguiu aí calar boa parte da justiça nos últimos 10 anos, poucos casos de investigação sobre as denúncias de corrupção, e esse apoio mútuo, né, da comunidade internacional em relação a esses grupos, envolvendo o tráfico de droga, o próprio grupo do Martiri é muito denunciado nesse sentido, essas armas que vêm dos Estados Unidos também, todo mundo fala como que sai de lá e como que chega aqui, né? Parece que há uma coincidência ali de valores, não por acaso.
enfim. Olha, essa questão do conselho, eu ia deixar um pouco mais para o final, mas já adiantou, eu vou complementar, então, o que eu queria saber mais. Que nomes que já estão confirmados, então? Quem mais que está confirmado? Você falou que a coisa está meio pinga-pinga. Quem que você pode dizer que está no conselho? Esse conselho que é provisório, na verdade, né? Ele vai convocar eleições gerais, não é isso? Supostamente ele deverá convocar novas eleições, né? Agora, desses 7 mais 2, quem é que já está confirmado? Você poderia falar? Eu acho que a Ana, você prefere que eu fale, né, Ana? Eu prefiro, porque eu já estou perdida, né? Eu também, só eu estou com uma colinha aqui, porque tem muitas pessoas que estão nesse conselho que também não tinham uma grande visibilidade na vida política, foi um pouco monopolizada por esses grupos que a gente estava falando nos últimos 14 anos, praticamente, né? E aí foi ali se caducando uma série de mandatos, né? Então, praticamente eles que ficaram os únicos aí no poder. Então, é o que a gente chama de Conselho Presidencial de Transição, né? Nesse sentido de dar essa ideia um tanto temporária. E ali você tem representantes de vários acordos ou de grupos políticos. Aí também já é um critério também muito, né? Quem foi escolhido? Ele entrou em vigor no dia 25 de abril. No dia 30, quem foi escolhido como o presidente dos primeiros meses? Eles se repartiram por meses o poder. Então, vai ser assim que os 7 vão tomar posse, né? Todos vão ter ali. Então, vai ter um presidente desse conselho. E esse presidente, obviamente, acaba sendo visto como o presidente, por mais que certas decisões tenham que ser tomadas em grupo. Uhum. Né? Quem foi escolhido como o primeiro é o Edgar Lebrun Filho, que no caso, ele era coordenador do partido OPL, e ele fazia parte de um coletivo que também virou um acordo chamado Coletivo se eu fosse traduzir, seria do 30 de janeiro, que foi a data que eles chegaram a esse acordo, e ali você tem representantes, inclusive do setor público, assim, histórico, um pouco mais tradicional, como a própria Ana falou, o próprio PHTK, o partido do Martelly, né, está lá, também representado por esse grupo. Então, ele é mais ou menos representante desses interesses. Aí você tem outros. Você tem depois um outro chamado Smith, que esse não é o presidente escolhido, mas é um dos 7 que fazem parte do conselho. Não é o escolhido da vez, mas tem um poder de voto. Então, quem é o presidente também foi escolhido pelos 7, né? Um número até ímpar, justamente para ter sempre desempate. E aí ele já é representante do que a gente chama aqui de Rede e Compromís, que é um outro grupo político, e, em geral, grupos mais tradicionais, todos esses. Então, é um jurista, sociólogo, diplomata, enfim, tem assim, em termos de diplomas, até que não escolheram pessoas assim, sem qualquer formação, tal. A questão é mais a articulação política, quais interesses representam, então isso tudo que tem sido mais questionado. Ele foi, inclusive, diplomata, embaixador do Haiti na República Dominicana, que é uma questão muito aguda, né? Hoje em dia, isso. Ele foi recentemente, em 2020 e 2022. Então, talvez até vá trazer pautas envolvendo isso, a própria relação com a República Dominicana, que, junto com os Estados Unidos, são os 2 primeiros países que mais fizeram uma campanha internacional para que aconteça uma nova missão aqui, né? Não sem interesses também. Aí depois você tem o Leslie Voltaire, que é o representante do Lavalaz, que é o Famille Lavalaz, né, que é o partido do próprio Aristide, que tem uma história de ser mais à esquerda, em alguns momentos também ficou muito apagado nos últimos anos, né, até por ter toda a certa inimizade com quem estava no poder e ter também os seus desafios pessoais, assim, né, do próprio grupo, né, político deles. Eu diria que foram desafios bem grandes, porque eles foram perdendo a representatividade sem o Aristide, né? O Aristide foi envelhecendo, tem outras pessoas, mas geralmente não com a mesma força. O Aristide era um grande orador, né? Um cara que realmente mobilizava massas, pegou uma outra época do país. Depois você tem o Emmanuel Vertiler, que é do Petit Dessalines, que é o grupo que a gente também conhece muito por conta do Moïse Jean Charles, mas como tinha a exigência de que nenhum dos participantes do conselho poderia depois ser candidato, aí então o Moïse parece que não quis participar. Isso é o que a gente sabe de bastidores, ele nunca assumiu isso,
mas é o que a gente sabe até aqui. Depois você tem o Fritz Alphonse Jean, que é o representante do Acordo Montana, né, que é uma pessoa mais ou menos conhecida, né, da vida política. Mas era para ter sido uma mulher, não era? Então era, e aí entrou, tinha uma, que ela foi representante do Haiti na Unesco, né? Na Unesco, e que depois que ela foi mencionada, ainda nem tinha sido nomeada, né? Ela sentiu um pouco uma pressão de grupos questionando muito ela por ela estar ligada num momento específico, ao próprio grupo do Martelly, do Jovenel Moïse, enquanto eles estavam no poder, especialmente durante o final ali do mandato do Jovenel Moïse, né? Então, questionaram ela. E aí isso dividiu muito opiniões públicas aqui, porque, afinal, é uma mulher, uma série de movimentos feministas lutando para que, sim, tenha uma representação feminina, ao mesmo tempo, uma parte também do grupo progressista falando, putz, será que ela vai representar os interesses dessas pessoas com as quais ela tinha uma proximidade? Sim. Então, confesso que foi muito difícil. Davi, eu achei, o próprio Davi, que é do Molegaço, ele fez uma fala, eu achei um pouco problemática quanto a isso, assim, porque ele fez esse questionamento, que ela era muito próxima ao imperialismo e não sei o quê, e aí, enfim... E é um país pequeno, né? As pessoas se conhecem muito, é muito difícil você manter tanta distância assim de certos grupos políticos. Você até sem saber, você pode estar ligado a alguém, né? É muito difícil. Eu testemunho isso aqui, é um país muito pequeno. Você faz um evento, o ex-presidente veio aqui, em eventos que a gente faz aqui, você tem esse tipo de relação com as pessoas, num espaço pequeno, uma organização pequena. Isso tudo é bem desafiante. Eu não achei nada assim que, em termos de documento, que tirasse qualquer legitimidade do trabalho dela. Então, eu também não achei exatamente o mais ponderado você já eliminar ela sobre essas coisas que às vezes são rumores. E o Haiti também tem isso, a Ana acho que comprova muito isso. Tem muito o rumor afetando a política. E hoje, através do WhatsApp, que é uma outra coisa que a gente pode comparar muito com o contexto do Brasil também, né? E num lugar onde a justiça não funciona como tem funcionado no Brasil, que pelo menos assim tem um questionamento, tem uma discussão de fake news. Nossa, isso aqui está longe de ser discutido em termos públicos, né? Então, acho que é o sexto já, né? O Fritz Alphonse Jean, que é o representante do Acordo do Montana, que tem uma formação, enfim, é escritor, economista, tem uma carreira política. Ele também, esse contexto vale lembrar, né? Ele é homem, né? É bom trazer esse ponto. Pensando o que a Ana trouxe, que é ele ocupou um posto de primeiro-ministro, segundo o Lenovelista, eu nem me lembrava disso, durante quase um mês, em fevereiro de 2016 e em março, 28 de março de 16. Ele ficou um mês, que era ainda, né, um grupo, acho que talvez era o grupo de transição também, porque teve uma pequena transição, com o Privé na época, se eu não me engano, que então não era o Martelly, não era o Jovenel, mas foi uma transição ali para o governo. Se eu não me engano, foi nesse período, que também não era. Então, enfim, se você for pensar representantes de interesses, né, talvez ele poderia ser questionado por isso, por estar ali representando interesse, então não foi, né? Então, e tá lá, né? Tá lá no acordo. Então, mas é um cara também que é conhecido por ter uma mediação, por saber mediar muitas coisas e tal, inclusive até por uma reportagem que eu precisei fazer, uma pessoa que se disponibilizou da entrevista, achei uma pessoa muito interessante nesse sentido, um pouco mais aberto do que outros que a gente nem encontrava nessas horas. Depois você tem o Laurent Saint-Cyr, que é o representante do setor privado de empresas, eles colocaram assim na própria divulgação, e por fim, o sétimo, você tem o Dr. Louis Gerard, que é do acordo de 26 de dezembro, que é assim que eles têm nomeado, que é um acordo que também tem um setor privado, eu também me pergunto se isso é justo, e um setor tradicional da política, é como se fosse um acordo entre eles. Então, é aquela coisa da história, né, vai transcorrendo a história, vão chegando a acordos, e depois você tenta fazer um conglomerado de acordos, né? Então, você questiona um pouco a representatividade, mas sem dúvida tem mais representatividade do que o próprio Ariel Henry sozinho, né? E aí você tem 2 observadores. Aí sim, você tem uma mulher, curioso, né? Uma mulher como observadora apenas, representante do
o que a gente chama de REN aqui, que é o Rassemblement pour une Entente Nationale. É um grupo que busca chegar em acordos. É a visão que eles têm, então acho que como observador ali faz muito sentido, tal. É um grupo que luta por buscar consensos entre diferentes grupos. E depois você tem o Frinelli Joseph, que é um representante da sociedade civil, que aí no caso é um teólogo, especialista em gestão de crise humanitária. No Haiti tem uma presença religiosa muito grande, então o cara não é só, eu acho que uma pessoa ligada à política, mas tem um diálogo com a área um pouco mais ligada às religiões. Aqui o Haiti tem, inclusive, um ministério, né, dos cultos, e tem uma força grande, é um grupo político importante no Haiti, como mediador de discussões também. Seja voduizante, seja protestante, seja católico, tem representantes de todas as linhas que tem a sua força aqui no Haiti. Eu acho que é isso, assim, para resumir, pelo menos as pessoas sabem do que a gente está falando, né, dando nomes, e um pouco certo. do panorama. Bom, vamos falar um pouco agora das gangues, né? A Anelisa já havia explicado da outra vez que ela esteve aqui em setembro, né? Que esse termo gangue no Haiti ele é usado de uma forma mais ampla, né? Como significando uma associação, não necessariamente com intuitos criminosos. Mas a gente está tratando aqui exatamente das gangues armadas, que são verdadeiros grupos paramilitares. Acho que você já adiantou um pouco, né, Neno, de que diversos setores aí das elites fazem uso das gangues, né, nos seus próprios interesses, né? Se vocês quiserem adiantar mais alguma coisa sobre isso, até que ponto elas foram utilizadas nessa questão de como parte dessa luta pelo poder, né, de diferentes grupos, né, que muitas vezes representam até interesses dos Estados Unidos e de outros países, na França, Canadá, né? Então, Ana, você gostaria de falar mais alguma coisa sobre a parte das gangues, antes de a gente avançar um pouco ainda sobre as gangues? Só para contextualizar, para quem talvez não tenha assistido, né, na última vez, só para falar que existem trabalhos, pesquisas, né, de antropólogos, sociólogos e tudo no Haiti, mostrando que os haitianos se organizam em associações, em bases, né, no que eles chamam de base. E aí tem alguns que argumentam, né, que mostram que são vários movimentos, né, várias bases, e algumas bases são armadas, né, que vem a se chamar gangue no nosso, né, eles também falam gangue lá, lógico, mas assim, são bases armadas. E muitas vezes isso de apontar alguns movimentos sociais também têm bases armadas, eles, né, também, e os bandidos também fazem alguma coisa pela sua vizinhança, enfim, aquela relação muito ambígua, né, de ajuda e de controle de território. E o fato é que, bom, as bases armadas, né, se dedicam a atividades criminosas, obviamente, a gente não nega isso, mas elas também foram muito financiadas, né, muitas vezes, para tocar o terror, para colocar o caos, para desestabilizar governos, né? E quem financia isso são elites. Então, é lógico que a gente vai ver ligações dessas gangues com elites, mesmo porque é quem tem o poder de comprar, né, essas armas, de trazer essas armas não aparecem no Haiti do nada, elas são trazidas, né, e as munições e tudo. Então, existe, né, essa ligação das gangues com interesses políticos, e que é um problema no Haiti, sempre foi um grande problema, e agora esse conselho vai ter que lidar com isso, a próxima missão de paz vai ter que lidar com isso, já se aventou, né, algumas possibilidades de, inclusive, negociar com alguns líderes de gangues, porque eles precisam dar uma trégua, e aí tem muita discussão em torno disso, mas vai negociar com eles, vai legitimar eles, mas se não negociar também não vai ter trégua, e quem sofre é a população, eles estavam, como o Werner falou, tipo, controlando portos, controlando preço de combustível, preço de água, então é uma relação bem complicada, assim,
E muitas vezes movimentos sociais, que às vezes não tem nem nada a ver com isso, também são criminalizados como se tivessem ligações com elas, né, sendo criminosos, e, enfim, ou se beneficiando de alguma ação. É bem complicado esse tema. Mas as gangues, elas foram utilizadas pelas elites contra os movimentos sociais? Né? Houve aí uma repressão dos movimentos sociais, exatamente... Eu acho que, de certa forma, sim, até, principalmente os mais à esquerda, né, que estavam aí contra interesses neoliberais e grandes empresários e tudo. Eu acho que, em certos momentos, elas foram, sim, muito apropriadas para poder gerar essa desestabilização, né, no país. Neno, você queria falar uma coisa sobre isso? Neno, você queria falar alguma coisa sobre isso? Eu concordo, e assim, até eu diria que, quanto a isso de ser usado, esse processo até que eu falei de federalização, eu presenciei isso em várias ocasiões entre 2019 e 2020, que ainda no início, ali antes da pandemia, ainda tinha muito movimento social nas ruas, eram gigantescos os movimentos de contestação do Jovenel Moïse. E aqui, chegando em Pétionville, que é uma região simbólica também historicamente da elite e tal, que é geralmente alvo de manifestações, por todo o simbolismo, num país muito desigual. Quando os movimentos subiam para cá, porque é muito montanhoso, essa parte é um pouco mais alta, eles chegavam muito perto daqui e eram barrados, porque ali em Delmar e outras 2, 3 vias que são centrais, são as únicas vias que tem para o movimento subirem, vias mais largas e tal. E eles começaram a ser barrados especificamente no lugar onde tinham gangues, por grupos armados, que a polícia muitas vezes não dava conta, porque eram movimentos gigantescos, mas você tendo grupos armados que podem ser de extermínio, fazendo o que querem, né? Não tendo punição, muitos casos de manifestantes morreram assim, realmente de uma forma muito, muito, muito cruel, inclusive. E isso tudo foi trazido pela imprensa, isso tudo está documentado. Então, eu tenho total certeza, absoluta certeza, em pesquisa de campo, testemunho de muitas pessoas, que você pode dizer que sim, o governo usou essas gangues para alcançar o poder, talvez, também. Porque você já tem informações, a Anelisa talvez saiba até mais do que eu, mas eu entrevistei o Michel Sucá, que é um grande jornalista aqui do Haiti, que é uma referência muito importante, que fala que, por exemplo, em 2009... quer dizer, 5 anos apenas depois da chegada da MINUSTAH, já tinham armas voltando para algumas daquelas regiões onde tinham bases que eram ligadas, por exemplo, ao Michel Martelly, né? Porque é um grupo que depois ficou no poder, né? Chegou ao poder depois numa eleição complicada, mas então as gangues aqui envolvem currais eleitorais, uma coisa que envolve milícia, pode envolver sim movimentos populares das pessoas que se armam e tentam fazer alguma coisa, ela pode ser muita coisa. Você já tem também hoje, que está muito forte aqui, o que a gente chama também de movimentos de autodefesa. Né? Então você tem grupos que vão fazendo brigada. Deixa eu te perguntar isso. Pode falar, eu vou te perguntar isso depois, mas adianta então. O Bocali, não é isso? De segurança. E hoje tem várias regiões que eu passava que estão com uma barreira, assim, é um portão. Eles fazem um portão de ferro que fecha a rua às 8 horas da noite. Uma rua para entrar em toda uma região. Porque é a única forma, num lugar que você tem ausência do Estado, aquilo foi se tornando assim, né? E aí, se tinha uma gangue ali na região, às vezes ela apoia com uma graninha para fazer o portão, as pessoas apoiam, as coisas vão se misturando, porque você está falando de uma ausência do Estado, né, secular já, e que se agravou muito, né? Então, eu acho que é isso. O nome gangue é realmente muito vago, e você pode sim relacionar com a política nesse sentido, até desde os Tonton Macoute, durante a própria ditadura do Haiti, né? E chega nesse período de tomada do poder, que, enfim, com apoio norte-americano, mas com apoio da gangue para o curral eleitoral também, sabe assim? Depois, mais à frente, para manutenção do poder, depois contra os manifestantes, né? Aí agora, eu acho, a minha opinião é que tende mais a isso, sim, até nesse teatro internacional para trazer uma nova missão para cá. Não acho que foi por acaso que a prisão foi invadida no mesmo dia que o Ariel Henry estava fazendo negociações e saindo nos jornais mundiais, né? Falando que estava lá no Quênia e tal, assinando novas etapas daquilo. E realmente parece que funcionou, porque depois disso muita coisa andou rápido.
para vir para cá uma nova missão. Então, as gangues elas são centrais no país para tudo. Para tudo. Tá, mas recentemente foi formada uma aliança das principais gangues do Haiti, né? Essa aliança recebeu o nome de Vivançan, Vivendo Juntos, e foi formada pelo G9, ou melhor, as Forças Revolucionárias do G9, Família e Amigos, que é o nome completo, liderados pelo Jimmy Cherezier, que tem o apelido de Churrasco. E a aliança foi com o GPEP, que é uma outra coalizão de gangues, que esteve, inclusive, associada ao sequestro de freiras, uma certa ocasião aí. Do que eu li, essas duas coalizões elas se combatiam, mas aí se uniram, passaram a atacar a oligarquia e o governo não eleito do Ariel Henry, o que nos trouxe aquela situação de janeiro, fevereiro, março, né? E finalmente aí o ataque ao aeroporto, as delegacias, né? Quando o Ariel Henry estava fora do país, tentando lá viabilizar a intervenção externa. Bom, vale lembrar, né? Não sei se você chegou a mencionar, que o Ariel Henry, né, ele foi colocado no poder com o beneplácito do grupo CORE, do qual o Brasil faz parte. Né? Brasil, Estados Unidos, né? Então ele não foi eleito, né? E esse grupo CORE, né, que colocou ele no poder, né? Formalizou aí a colocação dele no poder. Né? Mas aí eu queria mencionar uma das fontes que eu li, que eu sei que ele pode ser talvez um pouco controvertido, né? Que é o jornalista Kim Ives, do periódico Haiti Liberté. Ele considera que o Jimmy Churrasco, ele se tornou um líder revolucionário. E eu queria mencionar também a opinião do ex-embaixador dos Estados Unidos no Haiti, o Daniel Fuchs, de que o sentimento nas ruas do Haiti agora é de completar a Revolução Haitiana de 1804 e fazer, então, a verdadeira independência do país. Lembrando que o Fuchs, ele era embaixador, né, e renunciou logo no começo do governo Biden, né, quando os Estados Unidos começou a barrar a imigração dos haitianos. Né, ele se posicionou contrariamente a isso e renunciou em protesto. Então, eu queria perguntar a vocês, né, perguntar aos dois, né, se estão de acordo com essas declarações. Primeiro, de que o Jimmy Cherezier se tornou uma liderança revolucionária, independente das ações condenáveis que ele possa ter tido no passado. E de que está em curso, segundo, que está em curso um levante popular no Haiti, a luta por uma nova independência. E aí? Gostaria de saber, né? E, na sequência, queria perguntar ao Neno, eu achei que ele ia falar sobre isso antes, eu fiz confusão, sobre o grupo dos vigilantes, como chama? Boacali, que antes combatiam as gangues, fazendo uso de extrema violência. E agora, como é que eles estão? Como é que eles continuam atuando? Legal. Então, passo aí a pergunta. Podemos começar pela Ana, e depois, então, você vai pegar esse assunto também do Boacali, por favor. Ai, já tô com Pode ser essa ordem? Começar com você, Ana? Pode, mas já estou com uma batata quente aqui. Eu não. Uma coisa é a gente entender que as gangues elas fazem política de uma forma diferente, né? Que é justamente pela via da violência, né? E aí a gente entende que essa é uma forma de fazer política, que elas estão comunicando alguma coisa, né? Descontentamentos, linguagem de poder, luta por um território, marcando, né? Demarcando seu espaço e tudo. Outra coisa é o famoso passar pano, né? A gente não vai passar pano para as ações criminosas, né? Que elas fazem, que realmente acontecem. Então, assim, o barbecue, né? O Jimmy Cherezier, gente, ele é uma figura, já vai ficar meio lendária aí, né? Porque ele já quase morreu muitas vezes, e ele é preso, e ele sai, e é sempre muito
cinematográficas essas coisas que acontecem com ele, é impressionante. Então, assim, ele realmente, eu acho que ele tem um capital até social aí grande, porque ele tem esse poder, né? Ele é realmente esse cara que é criminoso, mas que muita gente enxerga bem, né? Mas ele faz isso e faz aquilo para a comunidade dele, ele entrega isso, ele faz aquilo, ele garante segurança, né, de quem está por perto, enfim. Mas ele é um bandido, né? E eu, pelo que eu sei, assim, dos movimentos sociais do Haiti, né, da galera de base, né, o Davi, o Maturin, né, eles líderes de movimentos sociais muito tradicionais, muito fortes, né, de bases, né, sociais, eles também enxergam ele como um bandido e que devia continuar preso, que devia ser separado e que não devia, que essa gangue já não devia mais existir, né, uma pessoa perigosa. Então eu fico com eles nisso daí. Quanto à revolução, eu acho que a revolução é sempre um devir, né, do haitiano, tem essa linguagem muito do vir a ser, né, como realmente o Haiti não é totalmente um país independente, como passou por passa, né, por várias intervenções, então a linguagem da revolução sempre está presente, e aí eu acho que é muito natural, né, que líderes como esse apareçam e falam que vão terminar, então, a revolução, que vão libertar o Haiti, que vão... então, assim, é muito comum esse discurso mesmo, né, de completude. Até o Acordo de Montana, ele fala, né, ele menciona a Revolução, Viva 1804, fala até da última Constituição do Haiti, né, de 87, então, assim, que também é muito próximo, assim, muito revolucionário, no sentido de uma Constituição também cidadã, se a gente for até comparar com a nossa, né? Tem muito viés social mesmo, né? Então, assim, com certeza a revolução sempre está para se concretizar, né? E claro que as pessoas querem que sejam elas, né, que façam, que levem esse projeto adiante. Os métodos que são questionáveis. Então, eu acho que é isso que eu tenho para colocar. Com certeza, o Barbecue é uma figura muito controversa, e que vão ter que lidar com ele de alguma forma, né? E é uma questão, acho que para todo mundo ali, né? Inclusive para os movimentos sociais de base que vão ter que lidar com isso, que vão ter que negociar de alguma forma em algum momento. Diana. Acho que a Ana foi muito concisa. Eu só complementaria algumas coisas. Assim, pelos relatos que, pelo menos desde 2017, assim, eu acabo tendo do Barbecue, antes dele ficar famoso, ele fez parte de movimentos de reivindicação dentro da polícia também, por pontos muito importantes, muito justos, né? Ele é policial, né? Exatamente, ele era. Então, por pontos que foram negligenciados, inclusive pela comunidade internacional, né, que numa missão da ONU dizia que o terceiro ponto mais importante, assim, o maior objetivo aqui, um dos 3 maiores, era justamente apoiar a PNH, né, que é a Polícia Nacional do Haiti, e que ela não conseguiu, depois de 13 anos de missão, deixar nem mesmo um contingente referente a 30% do que ela mesma, Nações Unidas, indica para um país. Depois de 13 anos, né? Então, é muito, né? Obviamente, é um contexto de muita desigualdade, de muitos erros, de muitos crimes precedentes, que qualquer um que vem com o discurso de que vai mudar aquilo, né? E o Barbecue, ele é atravessado por uma série de questões. Ele é de uma região também, ali de Delmadé, especialmente onde ele se concentrou depois com a base dele, que é uma região muito vítima de toda a violência urbana. Ele tem essa interface, então, com a polícia. Ele era um dos estrategistas da polícia, então ele também tem uma capacidade estratégica, parece que isso é mérito dele mesmo, já na polícia e depois com as gangues, né? E ele tem uma capacidade política de falar, né? Ele tem tudo isso, mas revolucionário nem a ponta do cabelo dele, porque eu presenciei, né, anos de relatos de pessoas, eu conheço pessoas que foram vítimas de crimes dele, né? Então eles atacaram, por exemplo, no início, Belé,
que é uma região considerada extremamente de resistência política do país. Eram os alvos deles, eram alvos políticos, né? Em regiões muito importantes. Por fim, não o barbecue, mas ligado a ele também, nessa grande federação, Cafufé, que é uma região enorme, cheia de grandes resistências históricas, um dos lugares mais importantes em termos de brigadas, né? Enfim, então, realmente não. Também a frase do Fouto, também acho que é interessante pensar na frase dele, mas também concordo 100% com o que a Ana falou. É um país que é importante você falar da revolução, seja você um bandido ou não, seja você um diplomata ou não, se você não fala da revolução, é como se você não fosse ouvido, né? Então você tem todos aqui sendo pressionados para no dia lá da morte do Dessalines, que é um dos grandes heróis dessa revolução, levar uma florzinha lá. Se você não leva uma florzinha lá, é como se você fosse um traidor da pátria, entendeu? Então é uma nação que está até um pouco viciada nisso. Tem muita gente que questiona isso hoje. Gente, não é para acreditar em todo mundo que leva a florzinha para o Dessalines, entendeu? Então, acho que a própria diplomacia entra nisso também, ele não é diferente. E quanto ao segundo ponto, das formas de autodefesa, eu diria que são duas. Existe as brigadas, que é o que eu falei, que hoje em dia estão com portões nas regiões, criaram portões. Assim, no meio da rua, você passa, 8 horas, está fechado. Você não entra na tua casa se você não tiver um contato ali no portão, se não ir devagarinho. Dependendo de como você chegar, você pode, né, ser confundido, né, então acontecer injustiças e tudo mais. Isso é que são esses grupos. E você tem o movimento Boacalê, que no começo de 2013, quando teve um caso de um erro estratégico das gangues, elas estavam saindo num carro, sem todas as armas, eles meio desprevenidos, fugidos de um lugar que eles tinham sido atacados por grupos de extermínio de gente que tem dinheiro, que esses se protegem, esses colocam seus grupos de extermínio ali, então a região deles é menos afetada. Botaram eles para fora, a gangue foi fugir, e aí foi pega por um posto policial numa região muito popular de Canapivé. A população foi para cima e matou todo mundo, 13 bandidos, botou fogo em todo mundo, e dali começou um movimento que foi um tanto assim, como um efeito dominó mesmo. Então, os dados que eu vi aí de até talvez uns 2 meses atrás eram mais de 400 bandidos, isso formalmente, mas deve ser muito mais. Talvez também muita gente inocente nisso tudo, porque qualquer um que é pego com arma na mão pode ser considerado bandido, mas uma arma num país que tem 600 mil armas circulando, e nem todas são com bandidos, né? Então, ou qualquer um que é pego, às vezes com roupas, né, mais modestas, ou com cara de bandido. Tudo isso existe no Haiti também, né? No Brasil isso atravessa as questões raciais, às vezes isso aqui atravessa questões de fenótipo, assim, é bem triste também. Então, eu ouço falar todo dia de histórias desse tipo também. Mas é um movimento que tem a ver com o direito também de autodefesa. Então, em muitas regiões foi misturado com o movimento de brigadas. Os dois, às vezes, se dialogam, dependendo da região. Então, é assim, esse movimento foi assim. Ele continua, mas ele é completamente espontâneo e ele muitas vezes tem participação de polícia. Porque a polícia que mora ali numa região, ela quer, mesmo que seja ilegalmente, né, executando pessoas, ela quer assegurar a segurança ali da onde eles estão, né? Então é mais ou menos isso que eu poderia dizer. Bom, vou aproveitar aqui para fazer nossos comerciais, tá? Aproveitar para pedir os likes, né? Pedir audiência para divulgar o programa, escrever os comentários e contribuir para o canal GGN através da chave de Pix, jornalggn@gmail.com. Bom, vamos então pegar agora a intervenção externa, né? Vocês já adiantaram algumas coisas, né? E vamos ver o que mais a gente pode acrescentar a isso, né? Acho que você já mencionou, Neno, que a intervenção ela não tem um vínculo direto com a ONU, né? Na verdade, ela foi aprovada pelo Conselho de Segurança, mas é uma espécie de terceirização, que seria feita através de um contingente de 2.000 policiais, sendo que 1.000 do Quênia. Consta, inclusive, que o Lula teria se comprometido com Ariel Henry em treinar a Polícia Nacional do Haiti, pelo menos é o que saiu aqui publicado na BBC News Brasil. Isso foi em agosto de 2023. E que o BOP, o Batalhão de Operações, como é que é? BOP é Batalhão de Operações da Polícia... Perdão? Batalhão de Operações Especiais, não é? Aqui de Operações Especiais do Rio de Janeiro, né? Poderia participar desse treinamento. Bom, não sei se isso é falado aí ou não, né, no Haiti.
Bom, Ana, como é que você coloca, não é falado não, né? Essa intervenção, né, nesse contexto, né, histórico, né, de outras intervenções, né? Quer dizer, a situação agora, no que ela vai contribuir realmente, até que ponto esse conselho, né, não poderia funcionar bem sem a intervenção. Da mesma forma que o Montana, o Acorde Montana poderia funcionar, né? Talvez, né? Eu acho que ele funcionaria melhor sem a intervenção, né? Mas, enfim, eu não sei como é que vai ser muito o rumo disso. Acho que com o BOP não vai, né? Acho que não rolou essa parceria aí. Acho que é bom, a gente já sabe da fama do BOP. Não sei o quanto que ele poderia treinar uma polícia, né? Ou melhor, eu sei o quanto ele poderia treinar uma polícia. Esse que é o problema, né? Acho que vai ficar com o Quênia mesmo, né? Essa missão. Eu tinha visto uma notícia, acho que isso foi semana passada, que parece que vão chegar agora, já no final do mês, né? Os policiais do Quênia, são 150, né? A princípio, treinados também por uma força canadense. E tem um apoio de Bahamas agora, que também esse daí foi para mim um pouco de novidade, né? Não pode contar mais para a gente, mas pelo que eu saiba é isso, né? Era uma força multinacional de novo. Tem essa parte de ter Bahamas aí no meio para poder fortalecer laços regionais, né? Multilaterais. E é isso. Não sei por quanto tempo ela vai estar. Falaram assim, esse é um processo liderado pelo Haiti. Não sei como que é liderado pelo Haiti, já que o próprio Haiti não tem, né, essa polícia, eles estão indo lá para treinar a polícia do Haiti. Então, tudo muito confuso ainda, mas a gente está esperando aí os próximos capítulos. Eu sei que no final desse mês eles chegam, né? Então, vamos ver o que vai ser. Agora, pensando aí no que foi a MINUSTAH, qual era o contingente da MINUSTAH? Não estou lembrado. Alguém lembra aí? Bom, passaram durante os 13 anos de missão, passaram 37 mil soldados brasileiros só, né? Então, e tiveram soldados de todos os países, né? De vários países. Então, 36 países, né? E só do Brasil foram 37 mil soldados do Exército, né? Então, com certeza, uma força... Num certo momento, né? Quantos tinha num certo momento? 10 mil? Não sei. Eu acho que não tenho a menor ideia. Acho que nos momentos mais críticos, principalmente assim, pós-terremoto, acho que deve ter ido bastante gente. Eu acho que o máximo de contingente que foi do Brasil foi 7, de uma vez. De uma vez, né? De uma vez, 7 mil. Mas eu acho difícil ter uma força tão grande quanto a MINUSTAH, de novo, né? Daquela proporção, né? Apesar de que, vendo os dados do Haiti de agora e de 2004, quando a missão foi colocada, hoje estaria pior, né, a situação. Mas eu acho difícil ter uma missão daquela magnitude. Mesmo porque a gente tem outras coisas ocorrendo no mundo, né? A guerra na Palestina, tem a coisa da Ucrânia, enfim, tem outras coisas sugando orçamentos aí, né? Dos Estados Unidos, principalmente. Então, eu acho que vai ser uma força menor, mas vai ter um impacto, né, no país. É uma coisa que mexe com os ânimos haitianos no sentido de mexer com a soberania do país, né? É sempre muito questionado isso. O próprio Acordo de Montana tinha esse princípio da não intervenção estrangeira, né? Respeitar que é um princípio constitucional da Constituição deles de 87, de não intervenção. Já era um princípio da Revolução Haitiana e a Constituição de 87 retomou isso, de uma forma muito bonita, inclusive. E o Acordo de Montana retoma isso daí também, né? Tinha retomado que era uma não intervenção. Só que aí agora eles estão, né, no conselho e negociaram isso. Então, não sei, eu acho que a grande questão é por quanto tempo vai ter essa força aí.
E acompanhar isso até as eleições, né? Até ter eleição e, finalmente, eu acho que essa força poder, então, sair e realmente ter uma solução haitiana aí para essa Mas crise. agora, o Quênia, né, a polícia do Quênia, se não me engano, foi a Anistia Internacional que fez uma denúncia da extrema violência da polícia do Quênia, né? Então, Neno, o que a população está esperando aí em relação a isso? O haitiano, ele está confiante que a situação vai melhorar com isso ou pelo contrário, né? Por sinal, os Estados Unidos já mandou aí um grupo, né, para preparar o local, né, onde os haitianos onde os quenianos vão ficar, não é isso? Exatamente. E além do Bahamas, já ouvi também, já acrescentou-se aí, pelo que eu sei, a Jamaica também. E talvez nos próximos dias tenhamos outros já, mas parece que o maior contingente vai ser do Quênia. Já se falou de aproximadamente 1.000 militares, 1.000 policiais, na verdade, né? Mas que chega aqui com esse status dessa forma, de um apoio militar, mas com policiais. E o que a gente questiona aqui hoje, as pessoas estão um pouco sem saber, porque hoje as armas são armas realmente de guerra, os que os bandidos têm. Hoje a situação é muito mais grave, né? Então você tem até uma parte do campo progressista falando que sim, precisam de ajuda. A questão não é qualquer ajuda, a questão é que eles querem uma ajuda, um apoio decente. E um apoio que leve em conta, isso é o que eu mais vejo as pessoas falando, é que leve em conta o que já aconteceu, para que crimes não se repitam. Isso eu posso dizer. Então, eu acho que, infelizmente, esse processo assim de aumento dos níveis de violência, chegando nessa cena fatídica do Ariel no Quênia e o país largado aos bandidos, 5.000 bandidos tomando a rua, que é uma coisa que assusta a todos, óbvio, esse tipo de situação, ele também comove as pessoas aqui a aceitarem mais um país que historicamente é resistente, que tem isso desde a sua fundação, para que não tenha intervenção externa, né? Mas as pessoas começam também por medo, vendo várias regiões sendo dominadas, né? 80% da capital dominada. Você não sabe nem para onde você corre. Eu já perdi uma casa que eu tinha aqui, tive que deixar um pouco antes dos bandidos chegarem e fui embora. Quase ninguém não tem uma história assim, né? Assim, tá isento disso. Não tem, são pouquíssimos grupos mesmo que não passam por isso. Então, eu acredito que isso comove também as pessoas aqui. Então, eu acho que sim, tem pessoas que são favoráveis hoje também, acho que está mais dividido, mas não vale lembrar que é dentro de um processo de aumento do grau de violência e o senso crítico não se perde. Gente, o que eles vão vir fazer aqui? Como que a gente não cai nisso aqui de novo? Como que a gente não cai nesse ciclo, né, de ocupações? Porque já estamos indo para a 14ª, 15ª. É muita coisa, gente. Claro que cada uma da sua forma, né? A última, na verdade, não foi a MINUSTAH, foi a MINUSJUST que apoiou ali, ou teoricamente deveria apoiar na área da justiça. E vale lembrar que essa nova missão, pelo menos ao que tudo indica até aqui, o que foi aprovado, está até no nome, né? Ela está voltada à segurança. É diferente de uma missão de estabilização também, né? Isso vale lembrar. Por quê? Porque, ao que tudo indica, vai ser uma missão mais militarizada ainda, que é uma coisa que já era questionada, inclusive pelo Brasil. Nesse sentido, parece que, talvez a Ana possa falar mais disso, mas há algumas reportagens da época que o Brasil estava aqui, de que o Brasil queria tentar fazer algumas coisas um pouco diferentes do que os Estados Unidos, por exemplo, pregava, né? E não parece que é o que aconteceu, não rolou, no Brasil não passou, né? Mas existem algumas reportagens por aí que falam disso, a Ana pesquisou mais o assunto, deve saber mais. Então, as pessoas olham com muita preocupação ao mesmo tempo. Pode ser um alívio, porque você tem algumas vias que são desbloqueadas, numa situação já muito grave. Aí você abraça até o capeta, né? Dá aquela sensação, né? Sim. Não, e o principal também é que essa força, né, ela não vai ter... a quem ela responde, né? Os excessos que ela vem a cometer. A ONU não vai ter nada a ver com isso. Passou adiante, terceirizou. Mas quando a ONU tinha a ver com isso, a ONU também não respondia. Então, a situação não está melhor, né? Até para assumir que ela trouxe o cólera para cá, que vitimou 30.000 pessoas,
e que 800 mil pessoas foram contaminadas por uma doença que é muito, muito, muito severa, né? Eu entrevistei pessoas que falaram, cara, eu vendi a minha casa para me tratar do cólera, eu fiquei 6 meses me recuperando, entende? De pessoas que já não têm recursos e passam por isso. Então, e não, ela nunca se responsabilizou, né? Ela, depois de 6 anos, em 2016, ela assumiu que sim, mas nunca indenizou ninguém, nunca se responsabilizou de verdade, né? Então, é esse o nível da situação. Queria perguntar a opinião de vocês, né, sobre a participação do Brasil no grupo CORE. Vocês acham que o Brasil deveria permanecer nesse grupo? Que, na verdade, o Brasil participando desse grupo, ele está legitimando, né, os interesses, principalmente dos Estados Unidos, França, Canadá, né, que são as nações que mais vêm explorando o Haiti, né? Até que ponto a presença do Brasil nesse grupo pode ter um efeito benéfico ou se realmente só vai validar, né, essas intervenções? O que vocês acham em relação à participação do Brasil nesse grupo? Permanece ou sai? Vai você primeiro, né, Ana? Essa batata quente deixa para mim, né, Ana? Você já ficou com a outra, né? A gente divide, sem problema. Cara, a minha é uma opinião muito pessoal, tá? Mas o que eu vejo, eu tenho informações de quem já foi lá. Enfim, busquei entrevistar pessoas que participou mesmo e que podia falar do que aconteceu. Ela não tem, o Córe não decide nada. Quem decide na prática é direto Canadá, França, hoje pelo menos, e Estados Unidos. São encontros muito raros. Eu, quando entrevistei quem foi, fazia quase 2 meses que não tinha nenhum encontro. As decisões vêm muito de Washington, especialmente. França e Canadá, em alguns pontos que têm divergência, muitas vezes, ao que tudo indica, como é uma área de influência dos Estados Unidos, eles acabam tendo uma posição também um pouco submissa em relação aos Estados Unidos. Então, eu tenho a impressão de que isso não é um debate que faz tanta diferença hoje para a gente. Por outro lado, se tivéssemos uma política diferente, se o Brasil tentasse trazer uma outra proposta para cá, talvez participar do grupo poderia ser alguma coisa que valeria a pena como um espaço de até trazer atenção para outras formas de cooperação com o Haiti. Eu, inclusive, acho que quando o haitiano fala que ele acha que ele precisa de ajuda, a gente deveria pensar projetos de cooperação. É o primeiro ponto, né? Como cooperar com o Haiti. E não necessariamente nem chamar de missão, né? Missões militares e tal. Acho que mais uma cooperação, sempre por esse termo, por essa via, que é uma coisa que o Brasil já tem uma tradição de fazer. E o Brasil tem uma relação mais bilateral. Se o Brasil fosse por essa linha, que é a linha que ele segue em outros lugares do mundo, o Brasil tem uma política externa internacionalmente reconhecida por ter uma bilateralidade, uma horizontalidade, e infelizmente isso no Haiti não acontece. Não dessa forma, né? Existem projetos de cooperação importantes na área da saúde e tal, mas nessa área da segurança, historicamente, a gente acabou apoiando uma missão como essa, estávamos à frente, né? Então, se fosse para ter uma política, eu diria, com ênfase, talvez valeria a pena estar lá, mas como hoje não é também o que está acontecendo, o Brasil ainda não se posicionou, eu acho, do meu ponto de vista, na prática, existe o discurso do Lula, Poriel, mas na prática o Brasil pouco se posicionou de forma enfática, de forma que investe atenção, recursos humanos, recursos, né, econômicos. O Brasil ainda não se posicionou em relação ao Haiti. Eu acho que a relação do Brasil também com a política nacional do Brasil, né, pensando do governo brasileiro, pensando o histórico recente envolvendo os militares, talvez deixou o Brasil com muito receio, aí o governo brasileiro com muito receio de entrar de cabeça nesse ponto. Então, a política para o Haiti parece que ainda não está definida pelo governo Lula ainda. Eu acho que ainda não aconteceu, infelizmente, acho que estamos atrasados, acho que não estão vendo a urgência das coisas, né? Espero que a gente não perca demais o bonde aí. Eu acho, nesse sentido, que a participação do Brasil no CORE é muito mais benéfica para o Brasil mesmo do que para o Haiti. No sentido do Brasil se firmar como uma potência regional, de estar ali presente, né, de ter a presença do Lula, né, ou do ministro que seja das Relações Exteriores nessas conversas, né, ainda que eles não tenham nem muito poder de decisão, mas assim, tá ali, né, como essa potência regional. Para o Haiti mesmo, acho que não está fazendo diferença agora, porque a gente está oferecendo muito pouco, né? A gente
E mesmo quando a gente estava oferecendo os militares, não era o melhor que a gente poderia oferecer, a gente poderia ter feito muito melhor, né? E que, enfim, a gente, lógico, teve nossas limitações e o próprio CORE, né, já limitou muito a gente, a ONU mesmo, né, colocando, não, a gente queria só os militares e tal, e tinha aquele contexto do Lula no começo de 2000, que era o primeiro governo de esquerda, precisava de uma negociação com os militares aqui dentro também, então era um jeito de equipar as tropas, de dar uma função para elas, né, e de tudo isso, e, bom, olha só o que aconteceu, né, em 2018, depois de tudo isso, e agora a gente tem outro diálogo, né, com as Forças Armadas no Brasil. Por isso que eu falei que eu acho que uma missão dos moldes que foi a MINUSTAH não vai ter, né, nessa proporção toda, mas e o Brasil comandando essa parte militar não, mas eu acho que o que faltava mesmo era ter uma avaliação séria, muito honesta das missões anteriores, tanto da MINUSTAH, MINUJUST, a BINU, né, que foi também, enfim, nem é uma missão, é só um burô, né, de um burô institucional. Mas, assim, a gente tem uma avaliação para poder ver como que pode dar essa cooperação a partir de agora, sabe? E aí sim, eu acho que o Brasil poderia entrar com muita coisa interessante. Eu acho que tem organizações sociais, a própria Viva Rio ainda está no Haiti, mas eu acho que tem outras organizações sociais que poderiam fazer parte. Tem muita... o Brasil poderia ajudar com muita coisa de infraestrutura, né? Tanto expertise tanto de expertise, né? Quanto de material mesmo, né? Coisa de material. Então, eu acho que seria por aí o diálogo. Eu acho que hoje esse diálogo favorece o Brasil no sentido de a gente se firmar ali e ter o nosso lugar, né? Nosso local, e poder estar ali, lembrar que a gente existe, que estamos aqui. Mas a gente pode fazer mais. Tá certo. Bom, vocês querem acrescentar mais alguma coisa antes de a gente terminar? Chegamos ao final. Algo mais a dizer, Ana? Acho que não, acho que é isso, já falamos bastante. Tá. Eu desejo tudo de bom aí, espero que você fique seguro, que, enfim. Obrigado, querida, obrigado. Felizmente pelo menos estou num lugar atualmente mais tranquilo, deu para mais, assim, situações bem difíceis, mas agradecer o Rubem também por dar esse espaço, né, para falar de algo que tantas vezes é negligenciado, né, e parabenizar vocês. Enfim, é um prazer te ver, Ana, também, muito bom estar aqui e trocando e aprendendo com você também, muita coisa legal que dá para a gente fazer juntos, e esse diálogo, acho que é isso, a gente vai juntando informações, especialmente da sua pesquisa, né, coisas tão profundas que você pesquisou e juntando com as atualidades. É importante, que parece que é um eterno retorno dos temas, né? É triste, mas é a realidade. Então, tudo isso que a gente pesquisou está voltando, né, a ser útil, né? Sim, e você faz muito mais do que eu, porque você está aí perto e, enfim, admiro aí o trabalho, força. Obrigado, que nada, tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado. Bom, então agradeço a vocês dois, né? Então me despeço da nossa audiência e até o próximo programa do Agenda Mundo. Obrigado.